Saúdos irmãos, com a paz do Senhor Jesus Cristo. Sou João Aristide, estou aqui pelo canal Palavra de Fé Cristã. Gostaria de pedir aos irmãos, às irmãs que viessem se inscrever no canal, deixe seu comentário, seu like, muito importante. Compartilhe, venha cooperar com esse canal. Hoje vou trazer então essa semana uma série, das 7 trombetas. Cada vídeo eu trarei então uma trombeta. Vou ler os versículos, vou explicar, para que não se torne um vídeo muito grande, para que vocês possam assistir até o final, que vocês tenham um entendimento melhor e que também você tenha mais possibilidade de compartilhar os vídeos. Então são 7 trombetas, vai ser 7 vídeos, falando sobre essas 7 trombetas. Talvez algumas coisas que está aqui, talvez já esteja acontecendo, e algumas está por acontecer. Nós estamos então mais perto do fim dos tempos, nós estamos então mais perto da vinda de Jesus. Então é o momento de nós pregarmos então o Apocalipse. Esse Apocalipse, quando eu me converti, eu evitava de ler o Apocalipse porque me parecia ser muito assustador, até eu ter um entendimento das palavras que tinha nesse livro. Mas esse livro, na realidade, ele é algo muito importante, porque aqui ele mostra o fim dos tempos. Não o fim dos tempos para quem é cristão, para quem aceitou Jesus, mas para aqueles que rejeitaram a palavra de Deus. Aqui mostra também aonde nós vamos morar, como será então a nossa casa, como serão as ruas de onde nós vamos andar. Então tudo está aqui no Apocalipse, baseado então em uma visão que João teve então através de Jesus Cristo. Então vamos ler então Apocalipse 8, versos 6 e 7, que é a primeira trombeta. Então diz assim, versículo 6: Em seguida os 7 anjos que tinham as 7 trombetas se prepararam para tocar. O primeiro anjo tocou a sua trombeta e foi lançado sobre a terra uma chuva de pedra e fogo misturado com sangue, e foi destruído pelo fogo a 1/3 da terra, das árvores e também de toda a erva verde. Então esse versículo ele nos descreve então o início do julgamento de Deus, o início do juízo de Deus com a humanidade na terra, E quando então todo o pecado, todo aquele, que não deu ouvido à palavra de Deus, não deu ouvido ao evangelho pregado por Deus, através de seus pregadores, não se interessou então em saber mais sobre a palavra de Deus. Talvez achou que era muito jovem para aceitar a Deus, a Jesus. Talvez achou que era muito jovem, a seguir uma igreja, a seguir a Jesus. Então esse julgamento, ele está vindo então para essas pessoas que rejeitaram a Deus, rejeitaram a Jesus Cristo. Então o evangelho, ele preferiu então continuar no pecado, e não aceitou então a Jesus Cristo. Esses então passarão pelo julgamento através, do toque da trombeta desse primeiro anjo, Então terá o juízo de Deus, ele passará então pelo juízo de Deus, Então quando o primeiro anjo tocar a sua trombeta, então ocorrerá então uma catástrofe, sobre a terra, algo semelhante a uma tempestade de granizo e fogo, com sangue. Esses elementos então lembram as pragas do Egito, citado no livro de Êxodo, que diz assim, Êxodo 9, 23, diz assim: Então Moisés levantando a sua vara para o céu, e o Senhor deu trovões e saraivas de fogos,
corria pela terra e o Senhor fez chover saraiva sobre a terra do Egito. Então, vai ser algo semelhante a isso, provavelmente, né, bem pior, porque ali vai ser um castigo de Deus, no caso, aqui em Apocalipse. Ali foi apenas uma demonstração de Deus, do seu próprio poder. Então aqui, novamente, isso poderá acontecer algo semelhante, né? Quando o primeiro anjo tocar a sua trombeta, que vai destruir a terça parte da vegetação. É como se fosse um vulcão, que esse vulcão então entrasse em erupção, e ele então irá consumir a terça parte então da vegetação, né? Afetando então o ambiente terrestre e a vida humana. Então isso acontecerá então após esse anjo tocar a sua trombeta, a primeira trombeta. Então cairá então granizo de fogo, simbolizando algo destrutivo e devastador, algo horrível, algo terrível, né, que venha devastando então a terça parte da terra, né, então, ou da vegetação, né, afetando então o ambiente do ser humano. E o sangue, ele representa então morte, ele representa violência, ele representa o castigo físico e visível, né, mostrando um juízo de sofrimento, né, e punição parcial da terra. Por que parcial? Porque vai ser uma terça parte da terra somente. Então esses versículos ou essa trombeta que o anjo tocou mostra o poder, né, e a justiça de Deus, né, contra a maldade humana, contra aquelas pessoas, né, que vivem no pecado, vivem na maldade, na traição, né, pessoas que não conseguem então aceitar a Deus, não conseguem ter amor ao próximo, nem amor a Jesus Cristo. Então essas pessoas, elas verão, será visível, diz a palavra de Deus, que será visível, né, esse estrago, né, ao meio ambiente que irá acontecer nessa primeira trombeta. Lembrando que são 7 trombetas e essa é apenas a primeira trombeta. Então vai vir coisa muito pior. Então fique atento, né, que em breve eu estarei lançando então os outros vídeos. Cada vídeo eu vou falar de uma trombeta para que fique um vídeo curto, para que você possa assistir até o final e também que você possa compartilhar e, se for possível, comente, deixe a sua opinião. É muito importante deixar a sua opinião para que eu saiba, né, qual a sua opinião referente a essas 7 trombetas. Então que Deus venha te abençoar em nome de Jesus Cristo e eu agradeço. Amém.